A graça e a paz do Senhor, igreja amada. Vamos dar continuidade à nossa reflexão. Tema como temos falado esses dias, liderança e cuidado de si. E hoje nós vamos falar sobre o cansaço. Então, eu quero abordar esse assunto com vocês. Tudo que eu vou dizer aqui foi fundamentado na palavra de Deus e em livros de autores que escreveram bons assuntos e temas tratando dessa questão. E nos últimos dias a gente tem refletido bastante sobre o cuidado de si, né? A mordomia de si mesmo, né? O zelo pelo nosso próprio tempo, as nossas próprias vidas. Isso deve ser levado em consideração e às vezes nós não fazemos isso. E diariamente enfrentamos um inimigo e muitos deles, e diria que o maior deles é no contexto mental, né? Aqui na nossa mente. Temos que vencer esse inimigo. E numa sociedade que nós hoje vivemos, em que 100% das pessoas vivem sem tempo, e a maioria delas estão exaustas, estão cansadas, aflitas. E eu relato aqui o texto em Mateus capítulo 9, versículo 35, quando Jesus diz o seguinte, quando o Senhor Jesus diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, cansadas, né? Você vai ver outras traduções falar de cansadas, exaustas. As pessoas estavam cansadas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então a gente percebe que naquele tempo as pessoas andavam assim, cansadas, também aflitas, sobrecarregadas. E hoje não é diferente. Nós olhamos e percebemos que a sociedade do desempenho, né? Podemos dizer assim, o autor desse livro aqui, qual nós estamos trabalhando, ele fala de uma sociedade do desempenho. Jesus, ele teve compaixão pelas pessoas cansadas, perdidas, exaustas. E o problema da hiperatenção, essa é a palavra, também do excesso de informação, hiperfoco. Hiper quer dizer aumentado, né? Acima do tamanho normal, né? Algo que é grande. Então, uma hiperatenção exagerada às coisas, o excesso de informação e hiperfoco, que é diferente de você ter foco, né? Às vezes você está tão concentrado em algo e assim elevado, excesso, acaba te trazendo problemas que eu vou te falar aqui agora. A autoexploração, esse autor aborda assim da questão da autoexploração de si mesmo. Tudo parece interminável para a sociedade atual. Sociedade do cansaço, sujeito do desempenho, sempre precisa ser melhor na sua mente, aquela cobrança exagerada de si mesmo. Essa pessoa, esse sujeito, ele vê tudo como concorrente, mas na verdade seu maior concorrente é ele mesmo. Isso é algo que a sociedade não presta atenção. E no contexto de liderança de si mesmo, muitas vezes nós não prestamos atenção que estamos nos auto-sabotando quando colocamos
um excesso de cobrança em cima da perfeição, que temos que metas a atingir, isso é importante sim, mas quando é exagerado, causa malefício, causa mal, muitas coisas ruins em nós, e é o que nós vamos falar aqui. Mas para isso eu preciso que você preste atenção, por exemplo, quando você vê você como seu próprio concorrente, isso é um risco, porque nós somos péssimos mordomos da nossa própria vida, meus irmãos. Da nossa própria vida, nós somos péssimos mordomos. Se nós analisarmos aqui nesse contexto, nós nos exploramos e fazemos disso uma realização pessoal. E isso não é bom, isso não é bom. O esgotamento vem a exaustão, deixamos de lado o sinal vermelho de chega, agora para, é o limite. Nós deixamos de lado isso. Não prestamos atenção que tem hora que nós temos que dizer isso para nós. Não, chega, né? Não vou dar conta. O problema não é estar cansado, e sim onde encontrar o alívio. Então nós vemos uma sociedade de pessoas cansadas, exaustas, e que não sabem onde encontrar o alívio. Estão dentro da igreja e não sabem onde encontrar esse alívio, o qual Jesus viu a multidão nessa situação. Olha, nós podemos fazer tudo, desempenhar bem, tudo. Porém, nós temos que fazer isso em um patamar, em uma esfera saudável. Não significa que por eu estar nesse limite já, eu tenha que parar e não agir e fazer mais nada com relação à minha vida cristã, à minha vida pessoal, familiar, etc. Não significa isso. Significa que eu preciso buscar um equilíbrio. E dentro de um ambiente saudável, em uma esfera saudável, procurar buscar esse equilíbrio para que eu não venha sofrer outros problemas, como a própria mal que estão dizendo aí que é mal do século, que é a depressão. Acontece que sociedade de pessoas depressivas, fracassadas, e aí muitas delas já estão em que os especialistas chamam de síndrome de burnout. Essa palavra é difícil de pronunciar, mas ela está relacionada à pessoa que está em esgotamento físico, mental, pelo excesso de atividades, pelo excesso de, de pensamentos, né, vagando na sua mente, não consegue desligar a mente, não consegue conectar-se a um momento de parar e descansar e até ter um momento de sono tranquilo, porque não consegue se desligar, por causa da sede insaciável de sempre se superar. Né? E isso aqui eu estou falando em todos os aspectos, em tudo que você faz, em tudo que você é e representa, seja no seu trabalho, seja na igreja, você deve ter sim uma atenção com relação a isso, porque a conta chega. Né? A conta chega para o corpo físico sofre, vai chegar um certo momento que a depressão bate a porta, que é a sensação de esgotamento total. A grande guerra que enfrentamos, ela é travada com nós mesmos. Com nós mesmos. E aí aqui eu quero apresentar para os irmãos qual que é o remédio, né? Qual o remédio, qual o antídoto, né, para vencer o cansaço. Qual que é esse remédio? Né? Então o autor aqui nos apresenta alguns pontos para esse antídoto, para esse remédio, para vencer o cansaço. E um deles é algo que a gente não consegue, é um desafio para nós, que é saber dizer não. Saber dizer para, basta, já deu, já foi, estabelecer um limite e respeitar, estabelecer e respeitar limites. Há momentos que nós vamos ter que dizer não. Há momentos que a gente precisa entender que o não também faz parte dos planos de Deus, dos projetos de Deus para as nossas vidas. Quando nós insistimos com algo e nos cobramos e nos
Isso é um exemplo que eu estou dando. Nos cobramos, nos martirizamos porque algo não saiu como nós queríamos com relação à obra de Deus, com relação ao ministério, ou até um projeto seu. Vem a decepção e a gente entende como sendo algo que foi um fracasso por minha culpa, nos culpamos e, na verdade, o não também pertence a Deus. E uma das coisas mais difíceis para a gente é de saber quando é o limite, né? Quando é basta, já deu, já foi, não tem mais como insistir com algo. E aí nós entendemos, interpretamos como um fracasso e não é. Não é. Na sua vida não vai haver essa possibilidade, porque tudo tem um propósito, até mesmo em momentos do fracasso. Eles têm, ele segue uma linha, segue um direcionamento de Deus, porque em tudo o Senhor ele tem um propósito. A Bíblia diz que seja, pois, o seu sim, sim e o não, não, que passar disso não é de procedência do Senhor, de Deus, é de procedência maligna. Então, fica aí um remédio que nós precisamos tomar todos os dias, né? O não também faz parte. Quando não sabemos ter o controle desse excesso, nós corremos sérios riscos. E aí, a neurose de que vem uma neurose na nossa cabeça, como se fosse uma neurose que nós não somos bons o suficientes, que falta algo, excesso de positividade demais, sabe? Esse autor, ele trabalha nessa linha da, da, da psicanálise, né? Além de cristão, trabalha nessa linha da psiquiatria, da psicologia, junto também da psicologia, porque tudo em excesso nós sabemos que não é bom. E aí o excesso de positividades tem gerado cristãos de pouca estabilidade, né, espiritual. Dura um certo tempo, um certo nível de espiritualidade, de comprometimento, porque tem em si aquele excesso de que tudo tem que dar certo e tudo tem que fluir, porque se não acontecer eu vou desistir, Deus não está comigo, não consegue lidar com os problemas, não consegue lidar com os desafios e as aflições que virão todos os dias, não consegue lidar com a decepção, não consegue lidar com problemas que nós lidamos dia a dia, porque temos na nossa cabeça que eu sou obrigado a fazer dar certo. Não é isso, não é assim, não é dessa forma. Aí a questão da pessoa acometida pela depressão, ele se torna inválido nessa guerra, reflete aquela humanidade que está em guerra contra si mesmo, né? Eu falhei, eu estou sozinho nessa, ninguém está comigo, Deus me abandonou, e a gente esquece de que o Senhor jamais vai nos deixar. Eu digo para você, tenha cuidado, né? Tenha equilíbrio. Aí nós precisamos ter esse cuidado, porque chega um momento que vai se acumulando esse esgotamento, vai se acumulando, e aí vem remédios. A sociedade de hoje é à base de medicamentos estimulantes, ansiolíticos, muito pó de guaraná, com energético, mesmo sem precisar, né, tá usando esse tipo de estimulante. Eu tenho que vencer, eu tenho que ganhar a minha vida, senão eu vou acabar perdendo, né, tudo. E aí nós lembramos e reportamos aqui texto como na palavra de Deus diz que quem tentar ganhar a sua vida, esse a perderá. E é nesse sentido. E quem perder a sua vida aqui, esse a ganhará. E é exatamente isso. Às vezes nós estamos tão focados na vida pessoal aqui, nesse mundo físico, e nos esgotamos com tudo, porque temos a sociedade me condiciona a isso, eu tenho que vencer, eu tenho que conquistar, e a gente se concentra muito no conquistar aqui e esquecemos que o nosso maior tesouro não é aqui. Isso não significa que você tem que cruzar os braços de maneira nenhuma. Volto
a deixar bem claro aqui para os irmãos que você precisa sim focar naquilo que é realmente necessário, na questão da sua vida pessoal. Você precisa sim buscar melhorias, estudar, né? Você que está em pleno desenvolvimento da sua profissão, sim, você tem que fazer isso, né? Há momentos para tudo na vida e esse momento para a juventude de estudar, de buscar, é um tempo muito precioso. Ele precisa usar da sua força da juventude para isso, porque lá na frente ele vai colher bons frutos, porque chega a certos momentos da nossa idade que nós vamos perdendo o pique, né? Vai desacelerando e a gente precisa desacelerar conforme a nossa capacidade, sim, manter o equilíbrio sempre. Essa é a palavra que a gente não pode deixar de frisar aqui. Nós temos que manter o equilíbrio, temperança, que é sempre extremamente importante para que a gente não venha encontrar-se já no abismo, né? Onde não tem mais saída e o próximo passo à frente é cair nesse abismo e não tem como voltar. O que eu quero dizer aqui é, simplesmente, aprenda a se controlar, aprenda a observar a si mesmo e ver as suas limitações e a sua capacidade. Não exagerar em nada, mas manter o equilíbrio, para que você tenha aí uma vida cristã saudável, né, bem alinhada no Espírito Santo e na direção de Deus, né? Há dias que a casa não vai ser arrumada como você queria, como você planejou, vai estar desarrumada, deixa desarrumada. Outro dia você arruma, né? Não vai estar impecável como você queria, aquele imóvel que você comprou, ou talvez não deu para comprar ainda, não vai alterar em nada na sua vida se você esperar mais o tempo certo para não ficar endividado, preocupado, estressado, triste, angustiado porque está devendo e aí você vai ter que trabalhar dobrado. A sua saúde é mais importante nesse momento, mas você acaba se afligindo, né? Essa é a palavra. Então, muitas vezes você vai decepcionar com as pessoas, aquela pessoa não vai pensar como você vai ter que compreender e às vezes aquele excesso de cobrar de nós mesmos que as pessoas chega ao ponto de a gente achar que todo mundo tem que ser igual a gente, não é? Vai ter momentos que você vai se decepcionar, mas aí você precisa se controlar, não entrar em desespero, não entre em desespero, não se angustie por isso, né? A autoacusação, depressão e vai tantas coisas que vai chegando, vai a opressão e infelizmente o suicídio, né? Quantas pessoas de todos os credos religiosos e principalmente na classe cristã, evangélica, muitos líderes que tiraram a própria vida, deixaram uma carta falando, e a maioria dessas palavras que eles escreviam era: eu não dei conta, eu não consegui, eu tentei, né? Eu queria ser melhor, não consegui. Então, a palavra de domingo que eu falei, né? Filosofias vãs, filosofias enganosas, fundamentadas no homem, nos interesses do homem, que nós mentalizamos e acabamos deixando de usufruir da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. É triste isso, mas é uma realidade. O número de pessoas que tiraram a própria vida é um número grande, e isso é por causa dessas doenças que a gente citou aqui, e começa com o esgotamento mental, físico, enfim, né? Algo que é evitável, né? Mateus 11, 28 e 30, para nós finalizar, o Senhor Jesus, ele vem relatando: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados. Mais uma vez o Senhor Jesus preocupado com aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, em Cristo Jesus. Então, às vezes nós estamos tão cansados, tão exaustos, que nós não sabemos
onde encontrar descanso. E o descanso está aqui, ó. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Em mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tempo de Jesus, havia pessoas também nessa situação, cansados, sobrecarregados. O maior problema para nós é encontrar a solução para isso. E Jesus, ele é nosso descanso, ele é a solução. O alívio, meu querido, é aprender de Jesus e com ele, foi o que ele escreveu aqui. O alívio é aprender de Jesus e com ele. Descanso, o descanso só no Senhor. A palavra de Deus diz para mim e para você. Salmo de número 37 vai nos falar o seguinte. E eu quero que você guarde no seu coração. Esse salmo, ele diz: deleita-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Descanse no Senhor, meu irmão. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Oh, glória a Deus. E versículo 7, descanse no Senhor e guarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Oh, glória a Deus, né? Aleluias. E ele diz, entregue o seu caminho ao Senhor. Salmo de número 42 diz para mim aqui: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está abatido, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E Ele é o Senhor, meu Salvador, o meu Deus. Aleluias! Eu te digo, por que você está assim tão triste? Ó minha alma, o salmista diz para si mesmo, por que você está assim tão triste? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, meus queridos? Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, diz a palavra de Deus. Fica para nós essa reflexão. Eu tenho aprendido muito com vocês aqui nessas aulas. Eu falei aqui sobre o cuidado de si. Então, cuide como bom mordomo, administrador da vida que Deus te deu, porque ela é mais preciosa do que qualquer outra coisa na face da terra. Muito vale a sua alma, meu irmão, mais do que todos os tesouros deste mundo. Não jogue isso fora, não menospreze isso, Olhe para dentro do seu coração e veja: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Isso é válido para você refletir e pensar e ver como você tem lidado e administrado a sua vida. Descanse, acalma seu coração, espera no Senhor. Não sei o que tem te angustiado, mas aqui esse autor fala de uma sociedade cansada e uma sociedade que se cobra, uma sociedade que exige, uma sociedade que exige desempenho, conquista, e não é assim, não é dessa forma, não é dessa maneira. Nós somos sim perseverantes no Senhor, nós esperamos em Deus porque Ele é nossa esperança, nossa força vem do Senhor, Ele é nosso descanso, mas não temos que nos martirizar, não temos que nos cobrar a si mesmo e ao ponto de nos destruir emocionalmente, exigindo algo que não somos capazes. Somente em Deus, somente em Cristo, nós nos completamos. Essa é a única verdade absoluta que eu direi e peço que você diga a você mesmo. Somente em Cristo, somente nele, nós podemos todas as coisas. Amém? Nele nós teremos descanso, nele nós teremos paz, No Senhor Jesus nós nos completamos.
cansaço vai vir, né? A sobrecarga vai vir, mas você vai ter domínio próprio, vai se controlar e vai saber se posicionar adequadamente no equilíbrio que Deus te deu, sabedoria que Deus te deu. Fique em paz, Jesus te abençoe, em nome de Jesus.